Mas assim, a partir daí é que sim, aí começou uma sistematização, seguir aquele método e aquela sequência, que aí eu comecei a perceber evolução de verdade. É que a evolução é muito lenta. Até 3 anos, o que já parece muito, para o violino ainda é pouco. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Meu nome é Wesley, então, né? Wesley Soares. Eu sou morador aqui da cidade de Assis, interior de São Paulo. Eu sou servidor público e sou casado, tenho já 10 anos, tenho uma filhinha de 8 anos. Sou natural de São Paulo, nasci em São Paulo, em Guaianazes. E com 8 anos de idade mudei aqui para perto de Assis, uma cidade chamada Presidente Prudente, não sei se o professor já ouviu falar. E passei grande parte da minha infância nessa cidade, da minha juventude, e aí passei nesse concurso que eu trabalho agora, para São Paulo. Aí voltei para São Paulo já com quase 30 anos de idade, 29 anos. Comecei a trabalhar lá e fiquei 6 anos, né, nessa repartição pública, digamos assim. E aí eu consegui, pleiteando a minha vinda novamente para o interior, consegui vir para a cidade de Assis. E aqui foi que eu conheci minha esposa, me estabeleci, agora gostei da cidade, gosto do clima, gosto do trânsito aqui, acho que é uma cidade bem legal e agora finquei raízes aqui, não pretendo mais ir embora, estou tranquilo. Legal, legal. Você tá com quantos anos, Wesley, agora? Agora estou com 49. Legal. E você E, começou no violino quando? Como foi esse começo aí? então, eu comecei a frequentar a igreja, né, a CCB, né, tem muitos alunos do professor que é da CCB, eu também sou. Aí comecei a frequentar a igreja, assim, com bastante frequência mesmo, batizei tudo na igreja. E como estava indo bastante assim, acho que os irmãos percebem, né, que a gente está frequentando bastante. Aí um dos irmãos propôs para mim, perguntou: por que que vocês não aprendem a música? Quer aprender a música, né? Eles falam assim, né, quer aprender a música, né? E inicialmente no primeiro convite não teve aquele despertar assim, apesar de eu achar bem bonita a orquestra tocando, tudo, achava bem bonito, né? E acho, né? Mas naquele primeiro momento não despertou. Aí, numa outra oportunidade, o mesmo irmão me chamou, falou: aprende a música, tal, né? É gostoso, é bonito. Mas assim, eu nunca imaginei, mas eu, né, tocando um instrumento, violino, ainda por cima, né? Sempre achei muito bonito. Mas o professor sempre fala, né? Parece uma coisa tão distante da nossa realidade, parece um instrumento de elite, assim, uma coisa que inalcançável, né? Mas aí, depois daquele dia, ele conversou comigo, ele falou: aprende a tocar viola. Eu falei: mas viola? Na igreja tem viola? Porque viola a gente acha que é viola caipira, né? É, tá lá, né, tocando lá. Mas não vi, na igreja não tem viola. Ele falou: não, a viola parece violino, é um pouco maior e tal. Aí eu me interessei, fui ver o que que era. Falei: ah, não, então tá bom. Aí decidi, isso foi
ele me convidou em 2018, no finalzinho de 2018. Aí no comecinho de 2019 ia começar as aulinhas, né, que eles falam, né? Todo começo de ano começa as aulinhas. Aí comecei a ir, a gente começou a estudar uma apostila lá, que era o MTS, que eles falavam, agora mudou, agora é o MSA. E Uhum. comecei ali, a aprender as notas, foi aí no meio do ano ali de 2019, já quase em agosto, eles falaram, agora você já pode comprar o instrumento, compra a viola e já pode ir treinando, ver como é que é. Aí eu fui aí para São Paulo de novo. Eu falei para São Paulo, que acho que o professor é mais perto de São Paulo que eu. Sim. E aí fui ali naquela rua que o professor deve conhecer, ali na Santa Efigênia, aquela descidinha que vai ali para o Valão em Gabaú. Tem várias lojinhas de instrumento ali. Aí fui lá e comprei uma viola lá pessoalmente. E depois disso comecei a estudar, mas muito difícil, porque o professor sempre fala, às vezes, e a gente sente mesmo na igreja, né? Às vezes, por conta da quantidade de alunos, não dá para ter uma dedicação mais próxima, individual, para cada aluno, e às vezes o próprio instrutor também, às vezes nem toca o instrumento que a gente está aprendendo, né? Então, assim que eu comecei a ter contato com o instrumento e a tentar tocar, eu percebi a dificuldade que era, porque não tinha aquela coisa, não, pega o violão, tem que ficar reto assim da posição. Não, o dedo você tem que colocar assim, o arco você pega. Não tinha. É Então, tudo, vai, se vira aí, pega aí, vai. é, comecei tudo errado, o dedo na hora de segurar o arco não fazia aquela curvinha, ficava assim, e foi indo, né? Foi bem difícil desse começo, né? Mas dei uma desanimada depois de um ano, mais ou menos, estava tão difícil, eu não via progresso nenhum e cheguei até a dar um tempo, assim, de uns 6 meses, não peguei no instrumento e depois acabei voltando. Comecei a pesquisar mais coisas na internet e foi aí, inclusive, que eu, né, encontrei o professor dando dicas de como pegar no arco e tal. Falei, bom, acho que é por aqui, vou pegar dicas na internet, porque acho que o aprendizado depende muito também da gente mesmo, né? Não esperar só do professor. E aí comecei novamente, peguei a viola de novo, só que aí eu queria aprender com o professor, falei, mas como é que vai fazer? O professor ensina violino, eu vou ficar na viola, né? Aí eu até propus na igreja lá para os irmãos, falou, ó, vou trocar, hein? Não quero mais viola, vou aprender violino, mas porque eu estava com a oportunidade de fazer o curso do professor e eu acho que não ia dar certo. Aí os irmãos, tudo bem, pode ir para o violino. Aí comecei firme no violino, depois que comprei o curso do professor, que foi em março, eu acho, de 2022, que deu certo de entrar no curso. E assim foi. Dali para frente eu comecei a estudar direitinho, de acordo com as aulas, acompanhando os ensinamentos, as dicas, os vídeos do professor na internet. Daí em diante é o que eu considero realmente, então, de 2022, ali, abril, maio de 2022, que eu comecei de verdade a estudar violino. Legal, legal. Agora tá dando aí os seus 3 anos aí 3 anos. de começar a estudar de verdade, né? Pra valer e tal. Isso, 3 anos. E você sentiu essa diferença aí do que você entrou no curso e viu essa estrutura mais técnica e tal? Você sentiu essa diferença de verdade na sua prática em relação ao que você fazia antes? Sim, com certeza, porque existe um curso. Lá ficava muito jogado, assim, não tinha uma coisa estruturada, digamos, né? Não tinha aquele acompanhamento de perto. Não que o professor esteja sempre com a gente, não é isso. Mas, apesar que tem também as aulas, as lives a cada 15 dias, e a gente também tem a oportunidade de mostrar o que está fazendo, né? Pode mandar vídeo para o professor. Mas, assim, a partir daí, é que sim, aí começou uma sistematização, seguir aquele método e aquela sequência, que aí eu comecei a perceber evolução de verdade. É que a evolução é muito lenta. Até 3 anos, que já parece muito, para o violino ainda é pouco, porque eu imaginei, quando comecei a estudar música, eu falei até para o irmão na igreja, ele falou, não, daqui a um ano eu já vou estar oficializando, falei para ele. Mas é muito difícil, um ano não dá para aprender praticamente nada, a não ser que você tenha Sim.
E nem isso, um talento excepcional, mas mesmo assim é difícil, né? Mesmo assim. E nem é uma questão de talento, sabe? Muito se fala, né, sobre o dom para tocar violino ou qualquer outro instrumento, ou talento, assim. Mesmo quem tem facilidade, quem sabe, às vezes tem pessoas que realmente pegam o violino ali e coisa de 2, 3 meses tá tocando já, assim, você vê que tá com mais consciência, sabe? Assim, que tá indo. Mas é só isso mesmo. Assim, o dom, o talento vale para os 3 primeiros meses, cara. Assim, dali para frente é todo mundo igual. Então, assim, beleza, a pessoa pode ali adiantar um pouquinho nesse começo, mas e o que acontece muitas vezes, inclusive, para essas pessoas que têm o talento, né, assim, entre aspas, porque não é um talento, né? Mas acontece com essas pessoas muitas vezes de depois parar de tocar. Passou esses. Porque assim, aí a pessoa evolui muito em 3, 4 meses. Porque sair do zero para ir para alguma coisa já é demais, né? Assim, você saiu do zero, você não sabia nada. E aí, 3, 4 meses, você já tá tocando umas coisas e tal. Só que aí entra naquele platô, né? Entra naquela parte que aí agora é focar no lado técnico, é corrigir detalhes e tal. Entra a parte chata mesmo, né? E aí a pessoa desiste. Então, assim, muitas vezes quem tem o talento do negócio e pega com facilidade, não segue, ou então não evolui depois, né? Às vezes até continua tocando, mas aí chega naquele nível ali de, sei lá, de tocar na igreja, tá tocando os hinos da igreja, tá fazendo ali o arroz e feijão, e aí tá bom. E aí fica só nisso. Porque para subir pro próximo degrau tem que estar disposto. E aí não está disposto, né? Então, assim, muitas vezes acontece isso com quem tem o chamado dom do negócio, sabe? Mas, na verdade, é só isso, é só uma pequena ajuda no começo. Dali para frente, todo mundo precisa estudar, precisa se dedicar. E, normalmente, por exemplo, quem chega no nosso nível, assim, de tocar numa orquestra profissional e tal, não é quem tem o talento, quem tem o dom. É quem estudou. Então, assim, porque isso é muito superior. Quando a pessoa olha eu tocando e fala assim, nossa, você tem o dom do violino, hein? Eu falo, muito pelo contrário. Porque, na verdade, eu tenho milhares de horas de estudo. É isso que faz eu tocar bem. Não é a facilidade que eu tive ou não tive lá no começo. Então, esse negócio de, o dom, o talento, cara, assim, isso aí é assim, é a maior furada que tem, porque a pessoa acredita que fica, sabe, fica se limitando, né? Falar assim, não, se eu não peguei com facilidade no começo, eu nunca vou aprender. E não é, na verdade, a maioria das pessoas que tocam mesmo são as pessoas que não tiveram facilidade no começo. Porque se acostumaram a ter que estudar, a ter que se dedicar na parada, né? E aí tem que ter realmente o pique para estudar, né? Que aí é o lado mais pesado, né? Que é quando a gente vê que a evolução é lenta, realmente. Assim, acontece a evolução. Você tá vendo, com 3 anos, você tá tocando melhor do que você tocava com 1 ano. Mas É. ainda falta muito para chegar num nível acima ainda. Mas é porque a gente tá falando uma coisa artística, né? Toda vez que a gente fala de arte, não tem como ser rápido, não tem como ser um negócio assim de 1 ano. Você acha que, sei lá, Leonardo da Vinci aprendeu a pintar em 1 ano? Mas nem fuder, ele ficou a vida inteira para aprender a pintar. E aí você vê as obras do começo da vida dele, que já tinha, sei lá, 10 anos que ele pintava, né, assim, para se tornar um pintor profissional. E você vê a evolução dele durante a vida, assim, né? Você vê essas obras, Beethoven, Mozart, né? Tem composições da vida inteira. E aí você vê as primeiras composições, inclusive Beethoven é bem claro isso, né? Porque ele passa de um período para outro, né? Beethoven vive no período clássico e passa para o romântico. E é um dos únicos compositores que tem uma escrita tão diferente, assim, no começo da vida e no final da vida, assim, com aquela nona sinfonia e tal. Então, é uma coisa artística, né? E tudo que é arte leva tempo. Então, tem que estar tudo bem, sabe? Assim, nem tudo precisa ser TikTok, né? Que é 15 segundos aqui de dopamina e você vê o celular tal, e passa um vídeo, já vai para outro, e já vai para outro, e já vai para outro. Nem tudo é assim, né? Então, tem que ter realmente esse carinho, né? Com essa paciência do processo, que é muito importante mesmo. E a gente precisa entender. Eu acho que quando a gente entende isso, você deixa de ser afobado, porque no começo, quando você não entende, você chega afobado. Mas aí é como se o violino dissesse para você: peraí, calma aí, que não é do jeito que. Então, quando você entende isso, aí, digamos assim, você relaxa, porque vai acontecer aos poucos, vai no seu tempo, é o que você sempre fala também. Se eu não tivesse começado há 3 anos atrás,
os 3 anos teriam passado do mesmo jeito, não é verdade? Você Exato. sempre fala isso. Então, se eu não tivesse começado, se eu fosse, talvez se eu fosse começar hoje, eu estaria pensando, nossa, mas daqui 3 anos, vai demorar, daqui 3 anos eu não vou estar Vai tocando bem. passar do mesmo jeito. Se tivesse começado há 3 anos atrás, eu não teria esses 3 anos de experiência, que ainda é pouco, mas já são 3 anos, né? Daqui a pouco passa mais três, eu já vou estar com 6. Exato. Então, quando a gente entende isso, você relaxa, você deixa de ficar apavorado, digamos assim, e é o que o professor fala também, tentar curtir o processo, né? Curte a viagem. Não fica pensando só no destino final, até porque você pode se frustrar, de repente você chega lá no final, não, tô tocando bem, pô, mas era só isso, né? Agora eu tô bem, e aí? Então, assim, aproveita o caminho, aproveita cada centímetro ali de evolução, digamos assim, cada pouquinho que você evolui, curte aquilo lá, né? Aproveita, fala, pô, que legal, eu não conseguia fazer isso, agora tô conseguindo. Tem hora que o arco começa a funcionar, você fala, poxa vida, tá dando certo. Então curte esses momentos, né? Ainda tem uma longa jornada, mas é possível você curtir o caminho também, né? A viagem, curte a viagem, vai chegar, vai. Se não chegar também, não fica só focando lá, porque se você não chegar, tudo isso passou e você não aproveitou nada, Uhum. né? Então, E acho é que é por aí. a única certeza que a gente tem, né? Que o tempo vai passar. Vai passar. Independente do que você fizer ou não, o tempo vai passar. E se você ficar, não, não vou aprender porque vai demorar muito, porque eu vou ficar o resto da vida para aprender tudo, tal. É assim mesmo. E o resto da vida vai, quer dizer, eu espero, né? Porque só tem duas opções, ou o tempo passa ou você morre. Então, eu espero que o tempo passe mesmo, né, para poder ter tempo para estudar. Então, tem que ser assim mesmo, tem que aproveitar esse processo, né, do estudo, e é uma coisa de muitos anos mesmo, né, para chegar no nível. E muitas vezes também, além da própria dificuldade do aprendizado do instrumento, a gente tem outras dificuldades adicionais. Por exemplo, a gente precisa se organizar para que a gente encaixe ali 1 hora, 1 hora e meia dentro da nossa rotina diária. Então já tem a própria dificuldade, ainda que você consiga reservar aquela 1 hora, 1 hora e meia, que já é muito difícil tendo esse tempo, você tem que se organizar, organizar a sua rotina para conseguir dentro dela 1 hora por dia, né, para estudar. E muitas vezes, no meu caso, às vezes a minha esposa tem alguma coisa para fazer, tem um compromisso, tem que ir no mercado, fala, não, vou tocar, vai lá no mercado sozinha. Às vezes ela fica brava, ou seja, tem essa dificuldade, né, de também ter que conciliar com a família. Essa 1 hora que eu toco, que eu estudo, eu podia estar brincando com a minha filha, fazendo um dever de casa com ela. E às vezes a gente precisa retirar de algum lugar essa 1 hora, retirar da nossa rotina, deixar de estar na companhia da esposa, da filha, da família para poder estudar. Às vezes elas estão lá aqui em casa tem um cômodo em cima, às vezes elas estão lá embaixo, de boa, assistindo televisão, sentadas. Eu poderia estar lá, curtindo, abraçada, né? Aí estou aqui, tocando, né? E é difícil, mas quando a gente entende isso daí, e a gente tem um propósito para isso, eu acho até que talvez o professor, na sequência das perguntas, ia perguntar qual é o propósito, né? Porque às vezes nos vídeos anteriores eu vejo que pergunta. O propósito é tocar bem. Eu quero seguir na igreja, melhorar e quero tocar bem. Aí, depois disso, eu não sei o que vai acontecer, mas assim, tocar para a família, talvez em eventos, não digo em eventos para receber, estou falando às vezes no aniversário da família, um Sim. jantar, tocar assim, bonito, né? Tocar bonito e audível, né? Que seja gostoso ouvir. Então é isso que eu quero aprender e continuar a seguir tocando na igreja, né? Cada vez melhor, né? Legal, legal. E é legal essa sua fala, né, sobre essa questão de tipo, eu tenho que abrir mão de algumas coisas para estudar violino e tal, né? Mas que na verdade, assim, você tá abrindo mão de algumas coisas que tudo bem, você vai também encaixar isso, né, em outros momentos também ali e tal. Mas essa 1 hora que seja que você foca ali com o violino e tal, não é só pelo objetivo de, quero tocar violino, mas é 1 hora de que assim, que você está trabalhando a sua mente, literalmente, assim, tocar violino, né, e tocar um instrumento musical é uma das poucas coisas que realmente faz a gente trabalhar o cérebro de uma forma muito louca, né? Assim, se tivesse como ver uma ressonância ao mesmo tempo ali que você está tocando, ia estar tudo aceso ali e tal, criando as coisas. Então é muito difícil, porque você tem a parte de coordenação motora, mas também tem a parte musical, de sentimento e tudo mais e tal.
Então, querendo ou não, é meio que ali uma hora que você está fazendo um objetivo seu, artístico e tudo mais, mas também você está se cuidando também, né? Assim, é uma escolha de tratamento mesmo, assim. É melhor sofrer essa uma hora de estudo do que depois sofrer lá e, sei lá, ter um Alzheimer porque não E, trabalhou o cérebro depois dos 40, sabe? E, inclusive, eu estava ouvindo um podcast esses dias aí falando sobre essa questão do Alzheimer, tá? Um neurocientista falando que, na verdade, o Alzheimer, a doença Alzheimer começa 20 anos antes dela aparecer na pessoa, os sintomas. aham, Então, se você, assim, a partir dos 40, 50, não começar a pensar em trabalhar o cérebro, cada vez mais o negócio vai se perdendo ali. E aí, quando perde essas conexões neurais lá, tal, dos neurônios que ficam nessa região específica, eles não voltam mais. Assim, se começou a morrer os neurônios ali, eles não vão renascer de novo. Você não tem mais isso. Então, esse é o momento mesmo de pensar em fazer um hobby que é legal, mas também é desafiador. Não é só, sei lá, andar de jet ski. Andar de jet ski é legal? É legal. Mas você vai lá, andou, pá, assim, você andou 2 vezes, você já aprendeu tudo que dá pra fazer com jet ski. É só ir pra frente, pra trás, pá, vai, pá, tal, vira, tal. É é, legal, mas assim, se em 2 vezes você já conseguiu fazer tudo, cadê a graça da evolução, sabe, de trabalhar a coordenação refinada? Não tem, né? Assim, é legal, mas não trabalha nada, né? Então, assim, você tem um hobby que não é sua profissão, nada do tipo, mas que tem um objetivo mais intrínseco, né? Que não é só tocar, pegar o violino e sair tocando, mas sim de construir uma coisa de verdade, né? E essa coisa ajuda você como ser humano no geral. Não sei se você já teve alguma coisa assim que tipo que você falou, né, que o violino te trouxe essa questão de entender que é um processo mesmo e tudo bem, que você vai passar por isso. Não sei se você vê isso em outras coisas da sua vida hoje. Eu vejo muito isso. Tipo, em outras áreas da minha vida, eu aprendi a ser mais paciente, a ser mais tolerante e tal, assim, a ser mais resiliente para os processos que a gente passa na vida, porque o violino fez eu ter que ser assim. Não tem outra opção. Então, tem que aprender com isso, né? Então, assim, o violino traz muitas coisas que ajudam a gente no dia a dia, fora da música, fora da parada de tocar mesmo, né? é verdade. E eu acho que isso acontece sim, e claro, o violino me ajuda também a me organizar, para ter paciência, me organizar para muitas coisas. Mas pelo fato de eu já ter estudado para passar em concurso público, é difícil. A gente precisa se organizar. Você também tem que ter uma rotina todo dia de estudo. Não adianta você estudar hoje Uhum. pegada uma semana, você tem ali 8, 10 matérias, você tem que reservar todo dia um pouquinho de cada matéria, e tem que se organizar para, sei lá, em 3 meses você passar todo o conteúdo, depois você volta, retoma, você vai prestar o primeiro concurso, você vai tomar na cabeça, segundo, você falta três, você ficou três para passar, aí chega no outro concurso, por uma você não passou, aí tem um concurso que você passa, mas chama e não chega em você. Então, assim, até você conseguir entrar, demora anos. E muitas vezes você presta 8, 9, 10 concursos, dependendo do concurso que você quer. Então, assim, isso já também requer de você e exige de você paciência, resiliência, né, que o professor falou, organização, espera, não adianta ter pressa. Então, assim, eu já tinha um pouco dessa questão da paciência por conta do meu trabalho, de ter alcançado o que eu trabalho hoje, isso já exigiu de mim essa resiliência, essa paciência, essa organização, e o violino vem ainda para, como é que fala, corroborar tudo isso, né? Sim. Então, já era assim, a mais ainda, né? Às vezes Então, até instintivamente você optou por isso, né? Assim, por, sei lá, porque já é uma coisa que está acostumado. Tal. Eu até hoje eu também não sei assim se eu sou dessa forma por causa do violino ou se eu escolhi o violino porque eu sou dessa forma. então, a Então, gente não tem o segredo de todos, né? Não dá para mas tudo tem um motivo, né? Assim, tudo acontece por uma razão. Então, alguma coisa tem aí no meio. essas Oi? concluir assim, só para concluir esse assunto, rapidinho, desculpa cortar. Não, imagina. Esse final de semana, domingo, eu fui lá para Presidente Prudente, na casa da minha mãe, e a gente estava lá conversando. Tem um sobrinho meu que está nessa faixa de 20 anos, então ele
sonhador, né, tal, também está estudando, quer ser policial e está prestando concurso, tudo, né? Mas só que ele é assim, ele estuda para a prova quando abre as inscrições. Aí fica nessa. Falta uma para passar, falta duas. Quando passa, não entra dentro das vagas. Então ele fica nessa, né? Aí, conversando sobre dificuldades, estudo, né? Ele viu aquele videozinho lá, o último que eu mandei no grupo, até que o professor postou lá, ele viu eu tocando, e falou, tio, você tá tocando bem já, o violino e tal. Falei, tô arranhando, não tô tocando tão bem assim, né? E aí, é difícil, né? Ele fica perguntando, mas é difícil, né, tio? É muito difícil, tal. Eu falei, é difícil. Aí eu perguntei para ele também se ele estava estudando. Eu falei, tio, eu espero abrir as inscrições e eu começo a estudar. Eu falei, mas não, já vai estudando, vai se organizando, né? E aí eu falei para ele, assim, nesse assunto, eu falei para ele, ó, se você não estiver fazendo nada difícil na sua vida, nesse momento, se você não está fazendo nada difícil, está errado. Falei para ele. Né? Eu estou fazendo uma coisa bem difícil, que é aprender a tocar violino. Se você não está fazendo nada difícil, você tá errado. O tempo todo a gente tem que estar fazendo alguma coisa difícil para se desafiar. Né? É, mas é verdade mesmo. E o violino é difícil, a gente sabe, né, que o quanto é difícil. E tudo bem, não, né? É porque, assim, infelizmente, assim, e até para a geração dele, né, também é mais difícil ainda, né? Porque já desde criança já estava ali exposto à tela e televisão e celular e tal, assim. A gente ainda viveu nessa transição, né? Minha infância foi jogando bola na rua, foi, sei lá, brincando de esconde-esconde. Hoje em dia tem gente nessa idade aí de 20 anos que nunca brincou na rua. Então assim, são formações muito diferentes, né? Que quando a gente fala sobre geração, é isso, né? Assim, não é tipo signo, que é umas suposições de pessoas, mas são pessoas que viveram tempos que tinha certas coisas que vão se modificando, né? Então a gente viveu numa geração diferente. E essa geração mais nova, assim, na faixa dos 20 assim, né? Que é essa geração Z e depois geração Alpha, que são os mais novos ainda. Tipo, é uma galera que tá assim, na pegada do tipo, eu vou fazer o mínimo possível e, É, e vai dar tudo certo, e vou ficar rico, sabe assim? Então a pessoa acha que vai vir sem esforço, que não é difícil, acha que tudo vem fácil, né? E infelizmente não é assim, né? A gente sabe o quanto é difícil, seja tocar violino, seja passar num concurso público, seja você ser um bom profissional, seja você ter um casamento feliz, não é fácil. Então assim, as coisas difíceis estão aí o tempo inteiro. E tá tudo bem, não precisa tudo ser TikTok, ser, né, assim, de fácil acesso e só, né, assim, não precisa tudo ser videogame, né, assim, é legal jogar videogame? É legal, você vai lá, senta, joga videogame e tal, o jogo que você gosta, sei lá, de futebol ou de RPG, de andar e tal, beleza. Mas a vida não pode ser assim, não pode ser só isso, né, assim, né, ficar só nessa. Então, infelizmente, a gente está passando por essa transição de gerações assim e está se perdendo muito, né, disso, da capacidade de se dispor a fazer coisas difíceis. As pessoas que mais trocam de emprego são os mais jovens hoje em dia, que entra no verdade. emprego, aí fala assim, não, passa 2, 3 meses, fala, não, estou infeliz no meu emprego. Não me sinto motivado a trabalhar. Pô, também não, cara. Eu até hoje, tipo, eu toco orquestra, adoro o que eu faço e dou aula e gravo e tal. Mas não é uma parada que eu falo assim, nossa, eu amo o que eu faço, eu faria isso aqui. Cara, não é assim, né? A vida não é assim. A gente tem que estar disposto a fazer coisas que a gente sabe que tem um resultado por isso e tudo mais e tal. Mas não é porque eu faço só o que eu gosto. Se fosse só fazer o que eu... A gente às vezes confunde, né? A liberdade acha que é assim, não, eu sou adulto, eu posso escolher o que eu fazer só o que eu gosto. Não, mas na verdade escolher fazer só o que você gosta é criança que faz isso, não é adulto. A criança que faz só o que ela gosta, porque se não faz, aí ela faz birra e chora e tal. Então, infelizmente, a vida não é isso, não é só fazer o que gosta e o que é fácil, né? Tem que ter uma coisa difícil, é uma boa essa daí. Tem que ter uma coisa difícil, pelo menos, na sua vida. Se não tiver, você tá no caminho errado mesmo. Verdade. Não, legal, Wesley. Me fala aí, como que você tá lá no curso? Em que módulo que você tava? O que você tava estudando agora? No curso eu vou avançando, assim, às vezes eu estaciono em algum módulo, né, e fico ali batendo em cima daquele último exercício, fazendo revisão
dos módulos anteriores e sempre batendo no último módulo que eu tô. O último que eu acho que é o 20 ou o 21, que é o dos exercícios em terças. Legal. Certo. Ou é o módulo 20 ou o módulo 21 ali, porque aí já cheguei bem como é que fala ali, esqueci o nome, na, Das escalas, terças, arpejos. escalas, isso, eu já cheguei na escala de dó, tô ali, escala de dó, tô vendo ali que tá escrito ali, as Sim. terças, Legal. exercícios. Inclusive, só pra gente finalizar essa parte aqui, você tá tocando na igreja? Como que tá o seu processo na igreja lá? Tô tocando. A gente faz um teste, né, mesmo antes de oficializar, para ver como é que tá ali, e já me liberaram, assim, os irmãos já me liberaram para tocar nos cultos, assim, à noite, nas reuniões de jovens, né? Eu já tô, mas ainda nem tentei oficializar, porque aí já é um passo mais. Aham, tem que estar num nível um pouco mais acima. Mas legal, legal ver, né, que tá trazendo resultado, né, também. Não é só uma questão de, eu tô evoluindo e tudo mais, tal. Beleza, é legal evoluir e aprender mais, né? Mas você tá cumprindo o objetivo seu, né? O seu objetivo de tocar na igreja já conseguiu realizar isso, que é muito bom mesmo. Já tô tocando já. Legal. Óbvio que eu sei que vai ter aí uns tropeços, umas coisas, né? Assim, as pessoas têm Sim, uma personalidade muito doida, às vezes, que tem que mudar muito e tal. tem Mas é legal. bem difíceis ali, que tem aquelas coxinhas pontuadas que você encoxeia, algumas mudanças, assim, alguns saltos que a gente erra na hora, né? As escalas ali que tem, como é que é aquele sinal? Sustenido, bemol. Tem do bemol. As escalas que tem os sustenidos ali, às vezes três sustenidos, Já complica, dificulta. né? Aham, sim. A gente não chegou nessa parte no curso, né? Então tem que tocar na raça lá, mas eu ainda não tenho essa. Não, beleza, legal. Bora lá, vamos para a parte prática do negócio aqui. Deixa eu ouvir você tocando um pouco e a gente trocar umas ideias de prática mesmo, assim. O que você estava fazendo por último aí agora? Então, eu posso tocar os exercícios em terças, já que eu estou nessa fase no curso, eu posso tocar eles então, que Pode ser. é mínimo ou semibreve aqui, eu faço esse exercício, o professor dá uma olhada, e depois posso tocar uma musiquinha aqui, alguma música também. Beleza, beleza. Pode ser. Da gente ver essa parte mais organizada ali de escalas e tudo mais, e também ver uma parte mais musical também. Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada 2 semanas, para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa, de uma vez por todas. Tá, eu tô com o meu PC ligado aqui também, junto, aqui do lado, eu vou colocar o metrônomo nele, Beleza. eu fico com o vídeo aqui no celular, vamos ver se vai dar certo. Pode fazer com 2 tempos as notas, para não precisar Dois fazer tempos. 4 tempos.
ver se o ângulo vai ficar Posicionar bom melhor aí. aqui. Isso, acho que aí vai ficar bom. Tá legal assim? Dá pra ver legal? Beleza. Legal, legal. Pode desativar o metrônomo aí por enquanto. A única, que assim, no geral, assim, a postura muito boa, funcionando, a pegada ali da forma da mão, sabe, funcionando, os dedos sempre ali próximos, entrando os dedos juntos e tal, o arco legal, assim. Tem dois detalhes técnicos que eu acho que são importantes para a gente pensar. Como as terças é uma coisa mais nova, né, que você está vendo, diferente da escala, quando a gente vai pensar em fazer as terças, existe uma coisa que é diferente, que é a gente não sobe uma nota só, a gente sobe duas, né? Então sobe duas, desce uma, sobe duas, desce uma. E aí esse subir duas notas tem que tomar muito cuidado, que uma coisa que aconteceu algumas vezes, aí quando você estava tocando, só me fala se você está ouvindo bem o som do violino aí. Beleza. Então, uma coisa que aconteceu algumas vezes, assim, umas 4, 5 vezes aconteceu isso, de não tá tão preciso assim o movimento do dedo para colocar os dois. E aí sai aquele som tipo assim. Sabe? Aí sempre sai a notinha antes. Para. E aí fica meio escala, na verdade, né? Se a gente for pensar assim, é tarara, né? Fica a escala, né? A sequência de um tom, tom. Então, muito cuidado com isso. E como que a gente melhora isso? Com um pouquinho mais de agilidade no segundo dedo. No segundo, não no segundo aqui, né? No segundo, seja qual for, né? Se ele tá no dedo 2, então é no quarto dedo, né? Então, isso aconteceu algumas vezes no terceiro pro quarto dedo, né? Que foi esse lá no começo no sol, si, lá, do, si, e aí pro ré, né? Pra cair assim. Aí saiu esse dozinho no meio, né? Então, o quarto dedo é um que eu vi que quase sempre tá acontecendo. Então, tem que tomar cuidado com isso. E aí, na hora de fazer, deixa eu dar um zoom aqui na mão. Na hora de fazer, sempre pensar em antecipar o movimento do quarto dedo, para que ele vá mais rápido, sabe? Porque o que está acontecendo, na verdade, é que o terceiro está indo mais rápido que o quarto. Aí fica. Então é esse delay, sabe, do quarto dedo. Então pensa mais no quarto do que no terceiro, para você conseguir trazer os dois. Tá vendo? Mesmo colocando os dois, em nenhum momento você ouve o dó. Mesmo tocando mais rápido, né? Ó. Em nenhum momento sai assim, né? Né? Porque a gente tem que pensar mais no outro dedo. Então, não é para ele entrar sozinho, né? Mas ele tem que ser mais ágil. Então, é só configurar a velocidade para que vá os dois juntos, realmente. Não deixar acontecer isso.
E isso, eu tô falando no quarto dedo, que foi onde mais aconteceu, mas aconteceu também, tipo, no segundo, terceiro ali. Então, tipo. Entrar os dois, não entrar só. Não pode ficar esse som intermediário entre as duas notas. Então, um pouquinho mais de agilidade na hora de colocar o dedo. Existe uma facilidade, né, do colocar o dedo, que é a gravidade ajuda. Isso já é bom, né? Então a gente tá indo com o dedo para baixo, né? Mas não pode só deixar ele ir assim. Tem que ser um pouco mais enérgico mesmo, sabe? Não tanto, né, para não sair aquele som de batida, que às vezes tem pessoas que tocam assim, né? E aí fica assim. Não precisa disso, porque não é para ser agressivo, é só para ser ágil. Então, é uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Igual, eu tinha uma professora que era russa, que é a Elina, que toca na USESP. E aí ela falava, você tem que mexer a mão como se fosse a pata de um gato. E aí você vê, e aí ela falava, não, porque o gato, você vê, o gato é super ágil, mas é macio. Tipo, se um gato cai assim no chão, ele cai rápido, ele cai, mas ele cai tipo, com um amortecimento, assim. A pata do gato, sabe, é macia, mas é ágil. Então, do se bobear do nada, às vezes nos gatos liga. Eu não tenho gato aqui, não, mas minha irmã tem gato, né? Assim, se você já conviveu com o gato um pouquinho, às vezes o gato, sei lá, dá um curto-circuito no cérebro, o gato começa a bater nas coisas, e unha e tal, o braço, tipo, muito rápido. Não dá tempo nem de pensar, assim, é muito rápido. Mas é agilidade, não é agressividade no sentido de ser forte. O gato não é forte, a não ser que seja um leão, aí beleza, pode ser mais forte. Mas, no geral, é a agilidade. Então a gente tem que pensar nisso. Mãos de pata de gato, que é realmente ser mais ágil. Então, trazer um pouco mais isso para essa energia do quarto dedo que está faltando um pouquinho. Faz mais uma vez aí com os dois tempos, mas prestando bastante atenção nisso, de não deixar o dedo intermediário aparecer antes do outro. Vai lá. E aí, se acontecer, repara nisso. Tá. E aproveitando, né, que o professor deu essa orientação, eu noto também essa dificuldade e ela acontece basicamente quando a gente tem que cair com todos os dedos juntos ali, né, normalmente, porque eu tenho uma dificuldade maior naquela forma de mão em que esses dois dedos aqui ficam junto, que é o Fá natural ou o Dó natural. Aham. Essa forma, para mim, é mais Separado, separado, sim. essa daqui, que é quando dá o Fá sustenido e o Dó sustenido. Então, quando eu tenho que cair com essa forma, aqui, que é esses dois dedos juntos, normalmente acontece isso, Sim. porque para a gente pegar essa agilidade, a gente vai treinando caindo um de cada vez para que todos estejam na corda. Uhum. Como eu tenho essa dificuldade, na hora de cair todos juntos, eu ainda sofro um pouco, porque se eu tentar Sim. colocar todos juntos, eu não consigo deixar esse aqui junto desse. Sim, Mas entendi. eu entendi a orientação do professor e Uhum. vou continuar. Deixa eu ver se consigo. Beleza. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de uma semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá.
geral, melhorou. Isso de colocar. Mas aí aconteceram duas coisas diferentes agora. Que uma foi que às vezes ficou alto demais. Então, na energia de colocar mais rápido, colocou mais longe também. Então, o Ré aqui no terceiro dedo e o Mi ficaram altos demais ali na corda Lá. E tem uma segunda coisa, que é, às vezes você fez uma pausa para colocar. E aí, sabe, não é para cortar o som, é só para sincronizar melhor a movimentação dos dedos com o arco, né? Então, às vezes você fez assim, para poder colocar os dedos, sabe? Então, é um pouco mais simples do que isso mesmo, assim, é tentar pensar sem parar, mas encaixar junto com o arco. Então depois dá uma trabalhada, principalmente no quarto dedo, você pode criar um exercício assim só de quarto dedo, então do segundo pro quarto, né? Então você pode colocar 2 tempos e ficar só na corda sol aqui, daqui. É tipo uma sirene, né? A sirene é uma terça também, né? E fazer isso em todas as cordas. Né, quando vai passando, né? Então em todas as cordas dá pra fazer. Com dó natural, né, que aí é sol maior. Essa é bem sirene, né? Sirene da ambulância. E mesma coisa dá pra fazer na corda Mi com Si e Sol. Então sua tarefa de casa é fazer o exercício da sirene em todas as cordas. Mas aí com o metrônomo e tal, você pode fazer 2 tempos, 2 tempos. Pode depois fazer o de um tempo, quando estiver saindo bem, fazer com um tempo, que vai dar essa agilidade do processo, né? Mas sem parar o arco e sem sair o Ré no meio. Não pode sair assim, né? Então... Né? Então depois pratica bem esse movimento, principalmente com o quarto dedo, que é onde não está dando muito certo. E cuidado na volta, só uma observação, para não deixar de falar, quando você está chegando nas cordas graves, que faz lá Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Do, Ré, Si, Do, Lá, Si, e aí chega no Sol, no terceiro dedo na corda Ré, tá ficando baixo. E a mesma coisa acontecendo na corda Sol, tá ficando baixo demais. Então, um pouquinho de atenção com esse intervalo, né? Com como isso tem que soar, né? Do Si, Sol. Né? Para realmente isso cair bem. Você pode até conferir, quando chegar nesse Sol do terceiro dedo, confere com a corda Sol. Pra ver se tá bom mesmo, porque tá caindo baixo, assim. E aí depois você arruma. Quando você faz o Fá, que você faz... Você vai tá saindo tipo assim, ó. Aí o Sol sai baixo. Aí quando você faz o Lá, arruma. E aí o Fá fica certo. E aí quando toca o Sol, fica bom de novo. Mas esse é o problema. Então, a primeira vez que você vai pra corda, não tá caindo no lugar certo, o terceiro dedo. Então, bastante atenção. Que é um pouco daquilo, né, que você tava falando, de colocar o bloco, né, melhor. Então, arrumar esse terceiro dedo no lugar mesmo, assim, na hora que tá voltando. Mas, no geral, é isso. Então, dá uma trabalhada na ambulância aí do controle dos dedos. E vamos ver uma música. A gente tem mais uns 5 minutos aí. Dá pra gente ver música e falar mais um pouco mais. Tá. Então, beleza, essas orientações eu peguei, depois eu vou bater em cima disso aí para melhorar. Legal. Deixa eu colocar aqui de novo o som. Colocar uma facinha, asa branca, pode ser? Pode ser. Para não arriscar demais, né? É para quê? É para que dificultar? Não.
Legal, legal. E até teve uma noção aí, né, assim, de finalizar a música, né? Tá Né? legal? Foi bom, foi bom, foi bom. Um bom pensamento. Deu resultado aquilo que a gente falou no plantão de dúvidas e tal. Ah, é. Nossa, eu tô pegando muito. Fazendo um exercício, inclusive, só de parar. Estou fazendo assim. Estou fazendo. Sim. Não, é bom, é bom. E tá vendo? Essa é uma boa coisa, né? De participar ali, de estar ali nos plantões, né? Que são as aulas ao vivo e tal que a gente faz. Que sempre tem alguma coisa legal, né? Assim, que dá pra entender e melhorar e aplicar já ali, né? Mas enfim, vendo assim você tocando, no geral, assim, a afinação tá funcionando. Óbvio que uma nota ou outra fica um pouquinho fora e tal, assim, mas acontece, normal. No geral, tá funcionando bem. Então, é pensar nisso mesmo, né? Cuidado ali com essas mudanças que tem mais rápidas de corda, né? Quando sai sol, lá, si, ré, para não ficar mais ou menos, né? Meio termo ali e aí esbarra uma corda na outra. Não, então tipo sol muda, lá, si, ré, ré, e aí não esbarrar mais, né? Mas é só uma questão de atenção mesmo, assim. É mais atenção do que qualquer coisa. Agora, uma coisa que eu tinha notado isso um pouco ali nas terças e um pouco agora, não chega a estar errado, não é nada comprometedor, mas é um movimento desnecessário. E aí a gente pode eliminar, de repente, esse tipo de movimentação. Que eu vejo, às vezes, meio que um impulso do braço, sabe, assim, para tocar. E não precisa disso. Então, às vezes eu acho que pode até te prejudicar no sentido de acabar esbarrando em outra corda, fazendo uma coisa, né? Mas eu vejo, às vezes, você tá tocando, aí sei lá, Aí você faz assim. Sabe? Então, óbvio que eu estou exagerando muito, né? Mas é só para tomar cuidado com esses movimentos, porque não precisa, né? Assim, no geral, é só realmente abrir e fechar, só, assim, o braço. Não precisa pensar em levantar, e fazer, não precisa nada. É só, então, assim, o mais estável possível. Quanto mais estável você ficar, melhor vai ser a qualidade do som que você cria, de estabilidade, né? Para não ficar aquele som assim, né? Aquele som que varia demais, né? Então, quanto mais estável você ficou aqui certinho, não precisa de outro impulso, né? Né? Então tenta manter um pouco mais estável, assim, mais parado esse conjunto ombro e braço, para não levantar. E aí repara nisso depois, para ver se você consegue identificar alguns momentos que isso acontece. Porque é muito difícil a gente conseguir identificar alguns momentos que acontecem involuntariamente, assim, né? Mas tenta identificar para você entender o que você está fazendo para não fazer dessa forma. Então ficar um pouco mais, sabe, mais estável, mais fixo no chão mesmo, assim, sabe? Mais, sabe? Quanto mais você se sentir nessa região de eu estou inabalável, melhor vai ser. Então, sabe? Porque às vezes a gente se mexe demais na hora de tocar e aí não tem estabilidade mesmo, assim, não tem, você não consegue sentir isso. Então realmente assim, foca em manter o máximo parado possível para focar só onde precisa, que é afinação, movimento do ar, com a altura do cotovelo e tal, aqueles movimentos que todos você já passou e tudo mais. No geral, assim, o arco não tá torto, tem uma qualidade de som legal, você toca tipo, com um som legal, presente, não arranha demais, mas também não fica aquele som muito leve. Então tá na qualidade boa de intensidade. Agora é trabalhar essa intensidade para não ter esses movimentos a mais que desestabilizam um pouco do som. Então tenta manter mais parado, assim. Então ombro relaxado, não levanta o ombro, que é esse movimento que acontece às vezes de levantar o ombro com um pouco do cotovelo, sabe? E aí é um movimento que não precisa. Então tenta sempre lembrar de manter para baixo o ombro relaxado e tal na hora de tocar e o mais estável. A estrutura tem que estar muito estável para poder focar só onde precisa mesmo. Mas é só uma pequena observação assim que eu vi quando estava fazendo as terças e agora na música aconteceu um pouquinho também desse movimento a mais.
vou me atentar e eu tenho feito também. O senhor sempre orienta para a gente gravar, fazer gravações. E eu tenho, pelo menos uma vez por semana, dar uma gravada, assim, Legal, tocando. legal. É, repara nisso nas gravações. Na gravação dá pra ver bem, assim, se você reparar. Nas gravações eu vou ficar mais atento a isso e vou tentar eliminar também esse movimento. Beleza, legal, legal. No geral, assim, cara, assim, tá muito bom, assim. Óbvio que a gente espera que realmente que essa evolução aconteça dessa forma quando o aluno estuda e faz tudo certinho e tal, né? Mas tá indo muito bem, assim. Ah, mas tá, é muito, é pouco, tô rápido, tô lento. Cara, é indiferente, porque cada pessoa é cada pessoa. Mas a sua evolução tá indo muito legal, tá com um som bonito, assim, aquele som que leva tempo para ser construído mesmo. No começo não saía esse som e tá tudo bem. Não. E agora, de repente, se você pegar a viola, hoje em dia você até toca. Mas o violino é muito mais bonito, né? Assim, não pode deixar a zoeira das violas, né? Porque assim, o violino é violino, né? Violino, viola tá aqui, assim, né? Ah, eu gostei do violino também. Eu acho que é mais confortável para tocar também, né? Assim, a viola é um pouco mais, sei lá, mais robusta aqui, é mais peso. Sim. O violino é mais, como é que fala? Não é anatômico? Fala, Anatômico, mas ele encaixa melhor, né, na gente e tal. então, Por muitos anos eu tinha também viola. Eu já toquei assim em evento com viola. Cachê numa orquestra assim, tal, numa orquestra, né, não uma orquestra grande, uma orquestra secundária assim, tal, de viola. Mas eu sempre a viola que eu tinha era uma viola menor, assim, não era uma viola daquele padrão grandão, né? Porque assim, hoje em dia os violistas, quem toca viola mesmo, gosta das maiores violas possíveis. Os caras têm umas violas, parece um violoncelo assim para colocar aqui. nossa, Mas eu não sou uma pessoa muito alta, então não dá pra pegar uma viola dessa. Então, a minha viola, acho que a medida dela era 39, que é do corpo, né? E assim, o violino tem 36, 36,5, né? Então não era tão diferente do violino. Óbvio que eu sentia essa diferença, era mais pesada. Eu não, por exemplo, para tocar a viola, essa minha viola encaixava no meu espaço aqui. Eu não tocava com espalheira, porque não tinha como, se eu colocasse espalheira ia ficar assim. Então, é todo assim, toda uma diferença e tal. Mas quem toca violino e vai evoluindo também toca viola. Então, depois pode ser uma opção aí para tocar também. Mas o violino é muito bonito. é, posso ter a viola para tocar assim, não para que a viola seja o meu instrumento principal, digamos assim, Sim. né? E também você foi jogado pra viola, né? Você não escolheu a viola. Eu não tive opção, assim, digamos, né? Fala, olha, vai, ter viola aí, pega aí, vai, né? Podia falar, não, tem a viola e tem o violino, experimenta aí, pega aí, vê o que você acha, Sim, tal. aí Passa uma, seria diferente. É. né? Então não deu, mas eu achei que o violino é melhor também. Eu acho que o braço do violino, assim, eu acho que eu não tenho a mão muito grande. Tenho a palma da mão grande, mas os meus dedos não são muito grandes. Então eu achei que o violino Encaixa fica melhor, né? melhor, porque o braço é mais fino um pouco, né? Então acho que é mais fácil. Mas Não, eu, eu também, eu particularmente, eu sou suspeito pra falar, né? Mas eu gosto mais do violino. Acho que esteticamente é melhor, porque você olha, pô, violino é violino, tá? A viola às vezes você olha, fica estranho assim, você olha na pessoa tocando viola, você olha e fala, nossa, parece que tá meio fora da proporção natural assim das coisas. Mas assim, eu acho que às vezes também para quem é muito grande, pode fazer mais sentido tocar viola mesmo. Mas como a gente não é muito grande, então aí não encaixa mesmo, assim. O violino é harmônico com a gente, né? e o violino também é mais leve para a gente segurar ele aqui, ó. A Sim, viola, a diferença deve ser mínima de peso, mas se você ficar uma hora segurando, pode ser, sei faz lá, total diferença, faz total diferença. né? Dá uma diferença grande. Então, no final do estudo, eu tava com o ombro aqui, o braço, que eu não tava aguentando mais. Não, beleza, Wesley, mas legal, legal. Gostei de ver. Agora é seguir realmente essas coisinhas, esses detalhes, né? Assim, é os detalhes que fazem a diferença. Então é realmente fazer pensando nos mínimos detalhes. Mas você está indo muito bem. Então é só Tá? seguir mesmo fazendo como você está fazendo mesmo. Pode seguir e vai evoluindo mais no curso, evoluindo, e tal. Manda lá os vídeos para mim, aquele mesmo esquema de sempre, né? Precisou, pode falar comigo, manda vídeo para correção, eu assisto e tal. Que a ideia é essa mesmo, cara, assim, é fazer bem feito e ir evoluindo. Aquele velho ditado, né? Se você não desiste, só tem uma possibilidade, que vai dar certo. Então é Ia só dar não certo. desistir que vai dar certo. Não, vai lá, eu tenho
ciência, eu já entendi que é assim. Então, assim, não importa onde eu vou chegar, eu só não quero parar. Vamos indo, vamos curtir aí o caminho, vamos curtir o processo. Isso Sei aí. que daqui um ano eu vou estar melhor, daqui 2 anos melhor, ainda que seja pouco, né? Mas o professor fala também isso, é 1% ao dia. Melhora 1% ao dia que em Uhum. 100 dias você melhorou 100%, Exato, a exato. grosso modo falando, né? Então, assim, melhora um pouquinho a cada dia, que lá na frente vai dar diferença, né? Então, É isso aí. já aí, vou seguir firme. O conteúdo que você disponibiliza para a gente é excelente. É só querer, que está tudo lá mastigadinho, está orientado, tem a sequência correta. O professor dá o suporte. Então, assim, tem tudo para dar certo, né? Tá tudo aí. É E tá só. dando, né? Já tá dando certo mesmo. Então, vamos que vamos, tamo junto. Boa. O professor aí, como a gente sempre conta. E vamos seguindo aí que vai logo, logo vai ficar bem. Boa, legal, legal. Valeu, Wesley. Bons estudos por aí e qualquer coisa conta comigo lá. Valeu, professor. Obrigado aí pela oportunidade de ter essa aula presencial. Eu agradeço pelo curso, eu agradeço pela disponibilidade aí do professor, que sempre está aí aberto para a gente tirar dúvida, as possibilidades, a facilidade do curso, o conhecimento que o professor tem aí, se dispõe a compartilhar com a gente. Numa situação normal, dificilmente teríamos acesso a um professor com o conhecimento que você tem, e você está aí disponível para a gente, está sempre disposto a ajudar, e eu é que agradeço muito por essa oportunidade. Muito obrigado, professor. Valeu, abração, boa noite aí e a gente vai seguindo, vamos seguindo junto. Vamos junto. Valeu, Valeu. tchau, tchau. Tchau, tchau.